Olá, tudo bem? A aula de hoje vai ser sobre artrópodos e equinodermas. É um grupo, é o único grupo de invertebrados que apresenta patas articuladas, ou seja, tem um movimento de articulação. E eles têm isso graças a um exoesqueleto, um esqueleto externo, feito de quitina, que é uma substânciazinha própria deles, que é extremamente importante porque dá uma rigidez, dá uma segurança e evita também a perda de água. Quem são os artrópodos? Artrópodos, com certeza vocês conhecem, são todos os insetos, os crustáceos, os aracnídeos e os miriápodes. Miriápodes talvez não conheça tanto, mas quando eu falar quem são, vocês vão conhecer sim. Insetos são borboleta, besouro, mosca, mariposa, abelha, mosquito, percevejo. Aracnídeos são as aranhas, os escorpiões, os ácaros, os carrapatos. Crustáceos, os siris, caranguejos, lagostas, camarões. E os miriápodes são dois grupos, quilópodos e diplópodos. Quilópodo são as lacraias e centopeias, e os diplópodos são os emboás, ou piolho de cobra. Então vamos começar falando propriamente dos crustáceos. Crustáceos significa animal com crosta, com uma carapaça grossa. Por quê? Porque o exoesqueleto deles é formado, é de quitina, mas é impregnado de sais de cálcio, né, de carbonato de cálcio, que dá uma rigidez muito grande. Quem já viu um siri, um caranguejo, sabe como é bastante duro, né, aquela crosta deles. Eles apresentam 5 pares de pata e 2 pares de antena. E o corpo deles, a cabeça e o tórax é junto. Cabeça é chamado de céfalo. Então, a cefalotórax é uma coisa só. Cefalotórax e um abdômen. A grande maioria é aquática, apesar de ter um ou outro terrestre. O terrestre mais famoso é o tatuzinho de jardim, aquele que a gente encosta vira uma bolinha, né? Os crustáceos são muito importantes porque são componentes muito numerosos no ambiente marinho, principalmente no ambiente marinho, também em água doce, mas principalmente no ambiente marinho, e servem de alimento para muitos seres. No Brasil, a gente tem um período chamado de defeso. Defeso é quando a gente não pode caçar uma determinada espécie num determinado período, que é para dar tempo dela se reproduzir. E com isso ela não entra em extinção. O grupo dos miriápodes. Então, como eu falei, miriápode a gente divide em dois, quilópodo e diplópodo. Os dois grupos, eles têm uma cabeça e um tronco, todo segmentado. Os quilópodos apresentam um par de pata por segmento. São as lacraias e centopeias. Já os diplópodos apresentam 2 pares de pata por segmento, e são os emboás, ou piolho de cobra, ou gongolo também, é outro nome deles. O grupo dos aracnídeos, aquele que pertence às aranhas, escorpiões, ácaros, carrapatos, opiliões, eles apresentam um corpo dividido também, parecido com um crustáceo, em cefalotórax, ou seja, cabeça e tórax unido, e um abdômen. Eles não têm antenas, mas eles apresentam um par de palpos. Palpos são estruturas que servem para manipular o alimento. Tem uma função sexual também, uma função sensorial em alguns seres. Eles são chamados também alguns são chamados de quelicerados, porque apresentam quelíceras.
Quelíceras são agulhas que fazem movimento de pinça e estão ligados a uma glândula de alguma peçonha. Então as aranhas, por exemplo, elas quando picam, elas inoculam essa peçonha que já vai ou paralisando ou já vai digerindo a presa fora do corpo. Depois, quando pega e come, já está parcialmente digerida. O escorpião tem essa toxina num pós-abdômen, num agulhão, num aguilhão que ele apresenta no pós-abdômen, que ele pica, mesmo esquema. Espera um pouquinho para a presa morrer, depois ele vai lá e se alimenta. Tá? Os insetos. Inseto é o grupo mais numeroso que existe. Por volta de mais de 50% das espécies que a gente conhece, mais de 50% é inseto. Quem são os insetos, então? Já falei, borboleta, mariposa, besouro, barata, gafanhoto, grilo, mosquito, traça, percevejo. Eu posso passar quase que o tempo dessa aula inteira falando exemplares, porque são muitos. Eles apresentam o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Então tem 3 divisões. Eles têm 3 pares de pata. Ih, eu não falei pares de pata dos aracnídeos. Eles têm 4 pares de pata. Os insetos, eles têm um par de antena e 2 pares de asa. Nem todo mundo tem 2 pares de asa, alguns têm um par só, outros, alguns integrantes nem têm. Mas é como característica do grupo, 2 pares de asa. E é o único grupo de invertebrado que voa. Isso permitiu que eles tivessem uma abrangência muito grande, uma diversidade de hábitat muito grande, parceria com outros seres, principalmente vegetais, onde eles fazem a polinização de muitas plantas e flores. Isso permitiu com que a adaptação deles fosse muito certeira, muito eficiente. Por isso, a quantidade de inseto é muito maior que a dos outros seres. Alguns têm uma importância muito grande para a saúde pública, pois carregam, né, transmitem algumas doenças, como a dengue, né? Dengue, chikungunya e zika são causadas pelo Aedes aegypti, e o barbeiro, que é um percevejo, né, que transmite a doença de Chagas. Vamos falar agora dos equinodermas. Equinoderma significa espinho na pele. Espinho na pele por quê? Porque todos eles apresentam um corpo cheio de espinhos. Podem ser grandes, como dos ouriços do mar, pequenos, como da pepino do mar, como da estrela do mar, mas ainda assim, o corpo sempre muito pontiagudo. É o único grupo de invertebrado que apresenta esqueleto interno. Tá? Não são vertebrados ainda, mas apresentam esqueleto interno. Se olha um ouriço do mar, ele é muito simples. Como é que pode aquele bicho ser o invertebrado mais complexo que tem? Não é ele adulto. A fase larval dos equinodermas é muito parecida com a fase larval de muitos dos vertebrados. É isso que os coloca próximo desse grupo. Tá? Eles apresentam também outra estrutura típica deles, que é o sistema ambulacral. É um sistema feito com água que circula por canais dentro do corpo desse animal. Essa água ajuda a circulação de nutrientes, ajuda na respiração do animal, na liberação de excretas, ajuda na locomoção, porque ele vai ajudar a mover os pés ambulacrais, que é a estrutura que faz a movimentação deles. Equinoderma tem alguns grupos. O grupo dos asteroides, que são as estrelas do mar. Equinoides, que são os ouriços e as bolachas do mar. O grupo dos ofiuroides, que são as serpentes do mar.
que não tem esse nome, não tem nada a ver com cobra, tá? Tem a ver porque eles são muito ágeis e o serpentear desses braços é muito característico, parece o serpentear de uma cobra. Holoturoides, que são os pepinos do mar, e crinoides, que são os lírios do mar. Tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e vamos para a nossa atividade. Nossa atividade é a seguinte. Vocês vão fazer o exercício 1 e 5 da página 21 do capítulo 8 do volume 4 do livro do 8º ano. Tudo bem? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a resolução dessa atividade. Um abraço.